Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal, mais um vídeo da série de vídeos. Aperte os cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje é a seguinte: Ratinho e Erika Hilton. Será que os dois são fantoches e não sabem que são fantoches? Ou será que é só mais uma viagem nesse vídeo? Que é o seguinte, fantoches em qual sentido? Eu não sei se você reparou nisso também, mas de tempos em tempos sempre surge uma treta entre duas celebridades. Sempre está surgindo alguma treta entre celebridades, aí, pessoas famosas. E essas tretas são sempre baseadas em cor de pele, que é a raça, né, o gênero, a raça, o órgão genital, o tamanho e formato do órgão genital, com quem que usa o órgão genital, e quem que vota, quanto dinheiro tem na carteira, né, classe social, e quem que vota, em qual religião que vai, qual time de futebol que torce, etc e tal. Sempre são pautadas essas discussões nessas questões, que é do dividir para conquistar, para manipular o gado, manter o gado preso nas superficialidades para ele não ver o que não querem que o gado veja. Por que seria o Ratinho e Erika Hilton a mulher de vermelho do filme Matrix? Para quem assistiu o filme Matrix, quando o Morpheus está mostrando a Matrix pro Neo, aparece a mulher de vermelho que tira a atenção da explicação, né? O Neo para de prestar atenção no que o Morpheus está explicando e fica olhando a mulher de vermelho. Então talvez o Ratinho e a Erika Hilton, por mais que eles estejam sendo autênticos, por mais que eles estejam sendo sinceros e agindo por conta própria, por vontade própria, nas coisas que eles falam, nas coisas que eles fazem, né, a forma como eles são interpretados é que está a questão. O X da questão é como interpretam ele, porque antes de interpretar o que ele fala, ou antes de interpretar o que ela fala, as pessoas já olham para o órgão genital, para classe social, para o gênero, para raça, para religião, para quem vota, para que time torce, etc e tal. Porque estão manipulados, estão presos nas superficialidades, né? Porque talvez o Ratinho nem saiba que está sendo feito de fantoche, a Erika Hilton também nem saiba que está sendo feito de fantoche, porque essas questões vêm lá do berço. Essas questões vêm enraizadas desde que você nasce, você já nasce, já recebe aqueles rótulos, e como se sua vida inteira, como se tudo que representasse você, tudo que fosse importante sobre você, fosse a cor da sua pele, o seu órgão genital, com quem você transa, em quem você vota, a sua classe social, seu time de futebol, etc e tal. Se a gente para pensar, o cara saiu pra ir lá em algum lugar qualquer. Ele foi com camisa do Corinthians. Aí encontrou tanta gente com camisa do Palmeiras lá. Ou foi com camisa do Flamengo, encontrou tanta gente com camisa do Vasco. Ou foi com camisa do Inter, encontrou tanta gente com camisa do Grêmio, etc e tal. Foi lixado até a morte, levou pancada até a morte pela torcida organizada. O outro foi lá parar o carro, roubaram o carro dele. Aí ele foi reagir, a hora que tava roubando o carro dele, levou um tiro. Aí o outro lá tava passeando, roubaram o celular dele. Aí ele foi virar para reagir para pegar o celular de volta, levou um tiro e morreu. Aí o outro lá foi pra uma festa, conheceu a mulher, ficou com a mulher na festa, saiu da festa com a mulher, morreu porque o ex-tóxico, possessivo e maluco lá, que acha que a mulher é prioridade dele, é posse dele, né? É um objeto que ele é dono, foi lá e matou o cara que ficou com ela porque ele não admitiu o fim, não admite que ela fique com nenhum outro. Essas pessoas todas não morreram da mesma forma, não morreram em vão? O assassino que matou essas pessoas, né, todos os assassinos que mataram essas pessoas todas, não tem que ser punidos da mesma forma? Independente de por que o assassino matou aquela pessoa, ele não tem que ser punido do mesmo jeito? A família e os amigos dessas pessoas que morreram não vão sofrer do mesmo jeito? Essas pessoas que morreram não vão ter perdido a vida do mesmo jeito? Então o assassino tem que ser punido do mesmo jeito. Qualquer coisa fora disso é pura manipulação do gado, dividir para conquistar, criações de narrativas falsas. Igual acontece, surgiu agora no momento a Erika Hilton com o Ratinho. Então todos os sites, blogs, canais, emissoras, etc e tal, que postam sobre isso, canais jornalísticos, eles querem o quê? Ganhar like, ganhar dinheiro, ganhar seguidores, visualizações. Por isso que eles postam essas coisas. E aí, além desses canais, né, de notícias, fofocas, etc e tal, tem as pessoas normais, as pessoas comuns, que têm seus perfis nas redes sociais, no Instagram, Twitter, internet, Threads, Tropics, Facebook, etc e tal. Então elas também querem postar, querem falar sobre isso, porque é importante para elas falarem sobre aquilo, porque elas são juízas da melhor categoria para falar tudo sobre o Ratinho, falar tudo sobre a Erika Hilton e tal. E a primeira coisa que eles olham no Ratinho, a primeira coisa que eles olham na Erika Hilton é que o Ratinho vota e tal. E que a Erika Hilton vota e tal. É que o Ratinho tem tal órgão genital, a Erika Hilton tem tal órgão genital. O Ratinho tem tal gênero, a Erika tem tal gênero. Eles vão dividido por isso.
pela manipulação do gado. Eles usam isso para medir a moral, a capacidade intelectual, a consciência, a mente, o espírito da pessoa, né? Como se essas coisas pudessem ser usadas para medir, né, se a pessoa é gente boa ou não é gente boa, criminosa ou não é criminosa, se ela tem uma mente boa, evoluída, um espírito bom, evoluído ou não, se ela tem uma consciência ou não, se ela tem empatia ou não, com base na cor da pele, no órgão genital, na quanto que ela tem na carteira, em quem ela vota, com quem ela transa, etc. e tal. Isso não faz o menor sentido. Todas as leis são criadas por igual, para tratar todas as pessoas independente da classe social, do gênero, do órgão genital, do dinheiro, etc. e tal. E isso que as pessoas têm que lutar para que isso aconteça. As pessoas têm que lutar para que, por exemplo, todos os que trabalham nos 3 poderes sejam obrigados a matricular os filhos nas escolas públicas. Teve problema de saúde, tratado no SUS, nos postinhos de saúde mais perto da sua casa, igual quem paga impostos faz, né? E todos os que trabalham nos 3 poderes usarem transporte público para ir de casa para o trabalho, porque o salário e o benefício do cargo que essas pessoas que trabalham nos 3 poderes, o presidente, o governador, o ministro, o deputado, o juiz, procurador, etc. e tal, todos eles ali recebem o salário e os benefícios dos cargos direto do dinheiro dos impostos. E eles aqui escolhem quanto que a gente vai ter que pagar de impostos para eles pegarem o dinheiro dos impostos e pagarem o salário e o benefício do cargo deles. O vale transporte deles, que é o carro particular, carro importado, blindado, com motorista particular, segurança e tal. O vale alimentação deles, que é para ser usado no restaurante de luxo, nos hotéis de luxo, que eles ficam hospedados nas viagens a trabalho e tal. Tudo pago com o dinheiro dos impostos, o benefício do cargo deles. E a galera que paga os impostos? E a galera que trabalha e paga os impostos, que recebe aí o vale transporte? Será que o vale transporte que você usa no busão também serve para ter um carro importado? Carro do ano, 0, blindado? Será que o seu vale alimentação também serve para um restaurante de luxo? Igual esses caras? Não serve. E aí eles te mantêm preso na superfície, preocupado só com a cor da pele, com a classe social, com o gênero, etc e tal, com quem supostamente é o seu herói, usam, né, do rótulo da classe social, do gênero, quem você transa, quem você vota, etc e tal, para criar o herói e criar o vilão, porque tem que ter o vilão. Porque se não tiver o vilão, o herói perde a função, não tem necessidade. O herói vai fazer o quê? O herói vai salvar de quem se não tem o vilão para o herói combater? Então eles criam o herói e eles criam o vilão para eles serem o herói. Eles são heróis porque eles defendem a sua classe social, o seu gênero, sua raça, com quem você vota, com quem você transa, etc e tal. Te manipulam na sua religião e tudo isso. Inclusive as questões de órgão genital, tudo baseado na questão de religião, que desde o berço te empurram aquela religião como verdade absoluta e inquestionável, aquela história como verdade absoluta e inquestionável, que o que importa sobre você, tudo te representa, é a sua classe social, o seu gênero, sua raça, etc e tal. Será que as pessoas já pararam para pensar nisso? Ou será que é só papo de maluco? Porque parece muito que é papo de maluco, mas parece muito que é uma coisa que acontece de verdade. Porque de tempos em tempos surgem essas fofocas sobre celebridades e também parece que surgem palavras novas, né? Tem um grupo de pessoas que do nada começa a entoar um grito de guerra, uma palavra, a repetir uma palavra, e toda hora na rede social aparece aquela palavra. Aí passa um tempinho, ninguém mais fala daquela palavra, e começa a falar de uma outra palavra. Antes era uma palavra, daí passa mais 15 minutos, aí começa outra palavra, todo mundo só fala daquela palavra que ninguém falava antes, igual as modinhas alimentícias também, né, que antes ninguém falava de pistache, aí teve a onda do pistache, todo mundo só, todo lugar que você vai de comer, tem coisa de comer, é coisa de pistache, aí depois é morango do amor, aí antes foi o açaí, antes foi o Uber, aí antes foi não sei o que, dá uns booms assim, algumas coisas do nada estouram, ficam bombadas. Igual essas polêmicas de celebridade, uma contra a outra, do nada estoura uma polêmica entre duas e fica bombada do tempo, aí some, aí vem uma outra polêmica sobre outras celebridades, e sempre baseadas na raça, gênero, classe social, etc e tal. As pessoas interpretam o que aquela celebridade falou, mas interpretam primeiro vendo o gênero, a classe social, o órgão genital, em que ela vota, a religião dela, eles não tentam entender, não tento interpretar será que ela quis dizer isso ou será que ela quis dizer outra coisa? Tem a possibilidade dela ter querido falar outra coisa, ela só quis dizer isso aqui mesmo, que estão falando que ela quis dizer isso. Porque, fulano lá que eu voto, fulano lá que defende quem eu voto, fulano que tem o mesmo órgão genital que eu, mesmo gênero que eu, mesma classe social que eu, mesma raça que eu, mesma religião que eu, falou que fulano lá falou aquilo com essa intenção. Será que foi com essa intenção mesmo ou será que foi com outra intenção? Será que é errado eu questionar fulano que tem a mesma característica que eu? Será que as pessoas param para pensar nisso? Ou não param para pensar nisso? Já levam para um lado, porque a gente
parar para pensar uma questão. É normal, é natural, é comum o homem nascer gay. Só que nem todo homem é gay. Mas aí o homem que nasceu gay vai lá e gasta uma grana para trocar o corpo, modificar o corpo de várias formas possíveis, até modificar o órgão genital. Passa dor, sofrimento nas cirurgias e tal. Aí ele gasta uma outra grana para ir lá comprar roupa de mulher, comprar lingerie, maquiagem, etc e tal. Ele deixou de ser um homem gay por causa disso? Ou ele se tornou um gay afeminado ou se tornou uma travesti? Agora, travesti ou gay afeminado são rótulos pejorativos, são rótulos negativos? Quem é travesti ou quem é gay afeminado, por acaso, é inferior? É uma pessoa ruim? É um desgosto da família? É uma pessoa que não tem Deus no coração, não tem capacidade intelectual, não tem índole moral, caráter, nada? É uma coisa feita só para ofender esse rótulo? Isso daí vem da onde? Da religião. Isso daí é da cultura religiosa que vem impugnada desde o berço, empurrada desde o berço para as pessoas. E aí como que vai usar uma base na religião para criar leis que pessoas que não seguem aquela religião vão seguir porque moram dentro daquelas fronteiras? Porque a religião não é a dona daquelas fronteiras. O dono daquelas fronteiras é o país, é a nação, é o povo. A religião é uma coisa dentro ali daquelas fronteiras. Não é a religião que delimita aquelas fronteiras, não é a religião que manda naquelas fronteiras. Então, se não for daquela religião, né, não pode ficar vivendo naquelas fronteiras. Não podem ver 2, 3, 4, 5, 10 religiões, não podem compartilhar o mesmo espaço dentro da mesma fronteira. Só que cada religião tem seu grupo de regras e leis, filosofias e ideologias de vida. E já regras políticas, regras da nação, regras do povo, leis, ideologias políticas são outras, são totalmente diferentes da religião. A última vez que misturaram religião com poder político foi no Império Romano. E aí crucificaram Jesus, chamando ele de herege, porque para a religião que dominava na época lá de Jesus, a religião que dominava o Império Romano, junto com o Império Romano, quem mandava junto com o Império Romano, quem tinha poder e influência política junto com o Império Romano, era um grupo religioso que acusou Jesus de heresia e mandou pregar ele na cruz. Por isso, muitas das pessoas daquela época aplaudiram a crucificação, acompanharam a crucificação, comemorando a crucificação, cuspindo em Jesus, porque eles tinham medo, tinham raiva, tinham ódio de Jesus pelas coisas que Jesus falava, de reencarnação, de amor, de paz, amor, que todo mundo é igual, etc e tal, né, de vida em outros planetas, talvez, que ele falasse também. Mas só por falar essas coisas foi acusado de heresia. As pessoas sofreram na Bahia cerebral, achando que ele era herege, parte com o capeta, magia negra, etc e tal. E aí ficaram felizes e aplaudiram a crucificação dele, por influência de líderes religiosos que tinham poder e influência política junto ao Império. Por quê? Pilatos, que representava o Império na região, administrava a região em nome do Imperador e em nome do Império Romano, disse que Jesus era livre, era inocente, não tinha crimes, não tinha pecados, não tinha por que estar preso. Então, se perante o rei, perante o imperador, perante quem mandava a política das fronteiras ali de onde Jesus morava, Jesus estava livre e inocente, era só por causa do líder religioso que Jesus não era inocente, não era livre, tinha que ser punido. Por isso escolheram, soltaram o assassino e crucificar o herege, porque a heresia é um crime pior que assassinato. Que heresia é um crime contra Deus. E aí, em nome de Deus, para fazer o trabalho de Deus, né, para crucificar o herege, punir a carne do herege, para que com a punição da carne do herege a alma dele seja salva. Né, a cultura da autoflagelação que aquela instituição religiosa ensinava naquela época lá. E também lançou o calendário que a gente segue até hoje. Então as pessoas não param para pensar nessas coisas, que estão preocupadas com superficialidades. Então tá aí o vídeo, comente, curta, se você achou interessante curtir, compartilhe, comente, etc e tal. Paz para todos, fui.